noite, mais uma vez, Ser Igreja, o programa que lhe faz companhia entre as 23 e a meia-noite, todas as sextas-feiras. É um programa da Rádio Sim, que é da responsabilidade da Diocese de Braga, mas que abre as suas portas também à de Viana do Castelo. Como sabe, e o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, é com certeza assíduo a escutar o programa. Nós temos uma primeira parte de diálogo com um convidado. Hoje, os convidados são pessoas especiais, porque vêm nos falar de um local nosso conhecido e amado até mais não, que é o Sameiro, mas não na perspectiva que habitualmente nós falamos do Sameiro. Por exemplo, as obras, as telhas, os buracos, as pinturas. Hoje isso fica de lado e vamos falar noutra perspectiva diferente que nunca abordamos aqui. E a perspectiva é de uma comunidade que presta serviço desde 1939 no Sameiro, as Irmãs Dominicanas. Porque as Irmãs desempenham um papel importante no santuário. Está aqui um membro da Irmandade para nos dar a conhecer o quão importante é a presença destas irmãs. Irmã, boa noite. Boa noite. Ouvi dizer que pertence às Irmãs Dominicanas, é verdade? É sim, senhora. Há 50 anos? Há 50 anos, mais ou menos. E o que são as Dominicanas? As Dominicanas são as seguidoras de Teresa de Saldanha. É a sua congregação. É a minha congregação. De Dominicanas. Irmã, diga-me uma coisa, muita gente já sabe, mas quem foi Teresa de Saldanha? Teresa de Saldanha foi uma menina da nobreza que nasceu em 1839 e que teve uma educação muito Nasceu em Lisboa. Em Lisboa, teve uma educação muito esmerada. A sua mãe era deu-lhe uma educação muito profunda e também encaminhou para a vida da fé. Para a vida da fé e para a irmã está, deixa dizer aos nossos ouvintes, a irmã está aflitíssima para falar ao microfone, mas o microfone não faz mal a ninguém. Portanto, a irmã esteja descontraída. É como se estivéssemos a falar ali no café ou lá em cima no Sameiro. Mas agora também me estou a atrapalhar um pouco. Não se atrapalha. E os ouvintes, sabe uma coisa, fazendo assim um parênteses na nossa conversa, eu tenho a certeza que 90% dos nossos ouvintes estivessem nessa cadeira estavam rigorosamente na mesma, porque eu tenho convidado muita gente que não quer vir porque diz, eu chego lá e engasgo-me todo, eu perco a memória. Portanto, eles, os nossos ouvintes, sabem que é natural que as pessoas não têm todas o à vontade para enfrentar o micro, mas eles vão vê-la, mas a irmã não o está a ver, portanto está com o micro pela frente, está com a objetiva, imagina que não tem ninguém. Eu vou fazer isso. Portanto, Teresa Saldanha nasceu em Lisboa, 1839, da alta nobreza, de Portugal, teve uma educação esmerada. E depois ela também tinha era artista. Ela tinha muita arte para pintar. E uma das vezes que estava a pintar o rosto de Jesus, ao pintar os olhos e ver o Jesus com a coroa de espinhos, começou a pensar que ela já tinha conhecimento das dificuldades que havia no país, a todos os níveis, muito grandes, tanto na igreja como na sociedade, e depois ela também, e no país também, porque a parte política era muito dura. Era muito dura. Era das guerras entre liberais e... Pronto, era entre liberais e ela tinha conhecimento das crianças, por exemplo, e das jovens que eram exploradas também nas fábricas. Também nessa altura. Fala-se muito na fábrica dos botões, que as crianças passavam ali horas e horas a trabalhar e não tinham acesso à educação, nem à aprendizagem, nem brincar. Que é necessário. E então ela, ao ouvir esse rosto de Cristo que ela pintou, ela começou a pensar, olha, eu não posso estar presa a esta pintura que eu fiz, a contemplar o Cristo aqui neste quadro. Eu tenho que ir contemplar o Cristo nos seguidores da paixão de Jesus que andam lá fora. É interessante esse raciocínio
muito de concreto. Isto é, eu não tenho que contemplar o rosto de Cristo da tela, sim, mas o rosto de Cristo sofredor que está na rua. Que está na rua e que são o prolongamento do sofrimento da paixão de Jesus. E foi assim que ela começou. Foi, nessa altura, pensamos nós, que ela fez a decisão definitiva para se consagrar. Nessa altura era proibido, as congregações religiosas era proibido. E ela, pronto... Podiam fazê-lo privadamente, não é? Ela foi fazendo à sombra da Associação Protetora de Meninas Pobres, que ela também já tinha fundado, para proteger essas crianças e as jovens. E já tinha, ela contactava também com todas as etapas... As fases da vida das crianças, da sociedade. Sim. Tanto falava com os senhores bispos, como falava com o rei, a rainha. Até aqui com o senhor, da época, o arcebispo Primaz. Ela tinha contacto com essas pessoas todas, com as pessoas da fábrica. Os dirigentes da fábrica também pediu para lhes dar um tempo, as crianças e as jovens que estavam a trabalhar para dispensar, e ela então ia ensinando as letras e ensinando e outras coisas também. Os princípios. Eu acho que é muito interessante fazer uma pausa também para descansar. Também. Acho que é muito interessante esse aspecto. Ela esteve atenta aos sinais dos tempos. Isto é, os tempos eram difíceis. Ela deu conta, e a partir de um facto sensível, que foi a pintura que ela fez, ela deu conta daquilo que muitas vezes nós, hoje, tão sensíveis a tanta coisa, não nos passa despercebido, que é Cristo está presente nos sofredores, e os sofredores, nessa altura, entre outros, eram aquelas crianças para quem ninguém reparava, a não ser os exploradores, que queriam que elas produzissem muitos botões. Não? Eram os exploradores e eram também os pais, que os pais também tinham muitos filhos. E então, os mais velhinhos tinham que já ganhar um pouquinho para ajudar os mais novos. E os mais velhos, às vezes, também não iam à escola. Porquê? Que também ficavam em casa para tomar conta dos manos mais novinhos. Por isso eles eram privados da educação, da cultura, eram analfabetos. Eram escravos. Eu sei que 2/3 da população era analfabeta. Eu sei por esses... Olha, irmã, e depois, como é que ela teve a ideia de criar, já vimos, teve uma obra, começou por criar uma obra de serviço às crianças exploradas, crianças e jovens, e depois sabemos que ela criou a congregação a que a irmã pertence. Como é que ela deu o salto? Ela depois deu o salto, mandou 2 irmãs, ela não podia sair do país porque ela andava às escondidas do pai. A mãe apoiava, e uma cunhada que ela tinha, ela, pronto, não podia dar conhecimento ao pai, e então havia outras jovens que também queriam ser religiosas. E não podiam, porque era proibido vir conventos. Sim. E então ela pediu a 2 amigas, e 2 que também estavam interessadas em ser religiosas, e foram para agora me estou a lembrar para o estrangeiro, França, provavelmente. Para uma comunidade religiosa, para tomar conhecimento de como é que se vivia a vida em comunidade. Isto é muito interessante, porque em 1834 há um decreto assinado pelo Mata Frades, pelo António Joaquim da Guiar, que não tem nada a ver comigo, fique claro. Dia 28 de maio de 1864 há o decreto que extingue as ordens religiosas. Os religiosos, os monges e frades, tiveram que sair no dia seguinte. E foi a desgraça dos mosteiros e dos conventos, porque foram dilapidados, assaltados, roubados. Com as irmãs, com as religiosas, não podiam receber noviças. Não. E quando morresse a última, o bem, o mosteiro, o convento, revertia para o Estado. Portanto, para os nossos ouvintes perceberem que era interdito receberem noviços, ou noviças, neste caso. Isto é em 1830. Foi praticamente todo o século XIX. A partir de 34. Sim, a data marcante é 1834. Foi quando 28 de maio de 1834, quando há a expulsão, a extinção. E depois, então, ela mandou as 2 amigas para fora. E vieram, e quando passando 2 anos, chegaram e foram abrir a primeira comunidade num bairro em Lisboa,
onde as irmãs começaram então a ir a visitar os doentes, os pobres, nos hospitais do domicílio e ensinar também a alfabetização. Portanto, elas tiveram um papel muito importante numa altura de enormes carências. Agora temos que dar um salto. E, entretanto, vieram para Braga. Porquê? Porque em Braga a fundadora também... Eu até começo a pensar como é que ela se deslocava tanto e tudo, porque ela era lisboeta e ela andava pelo país, por todo o lado. Que depois começou a haver comboio. Depois também havia, talvez fosse no comboio. Pronto, mas como não era assim tão fácil. Não, e era caro, com certeza. Pois não. E então ela fundou então aqui no Monsenhor Airosa. E vinham de barco, sabe? Vinham de barco de Lisboa até ao Porto. E depois do Porto é que tomavam cavalos e carros de cavalos. Talvez. Mas nessa altura já devia haver o comboio. Talvez. Não sei muito bem o ano em que... Isto agora também já estou a falhar, não é? Então... não tem que saber tudo. Isto não é um exame para ser professora, não é? Parece que sim. E então ela veio aqui e mandou uma comunidade de irmãs, delegadas por ela, que vieram para aqui para o Instituto Monsenhor Airosa, e sei que tinha conversações que eu já há bocadinho falei com o senhor arcebispo de então, que era o Dom Honorato. Dom Frei Honorato, esquece-me agora o nome, também tem falhas de memória. Também nos falha. Freitas Honorato. Sim, esse senhor arcebispo comunicou ao Papa, Leão XIII, a falar de Mermet. Desta casa, que era um antigo convento de concessionistas. Sim, pronto. E que estava a dar conhecimento desta obra e que, do desempenho que as irmãs tinham junto das raparigas. Para as raparigas. E também havia as raparigas, uma carta em que há, porque isto é tudo também à base de nós sabemos tudo isto pelas cartas, as raparigas a falarem da fundadora, que era muito amável, muito bondosa, muito sorridente, e que elas se sentiam bem ali porque sabiam que estavam seguras e livres de dificuldades que encontrariam lá fora. O Monsenhor Airosa chamou-se da regeneração. Sim. Não é? Sim. O primeiro nome, com o Monsenhor Airosa, era a regeneração. Era para regenerar as raparigas que tinham uma vida, enfim, pouco recomendável. Pois era. Irmã, e agora outra coisa. Entretanto, a vida altera-se, modifica-se e foram parar ao Sameiro. Sim. Porquê? Isto a gente quer saber. Os nossos ouvintes querem saber porque é que estão aquelas freirinhas lá em cima, não é? Aquelas freirinhas já lá estão desde 1939, as freirinhas a qual eu pertenço também, não é? Mas eu estou há 5 anos lá. E então as irmãs têm vindo a prestar diversos apoios. Hoje é diferente, hoje estamos mais presentes na Casa das Estampas. Mas os serviços que havia ali, desde o Centro Apostólico, que recebiam... ainda me recordo. Para retiros, pessoas que vinham descansar ali naqueles ares bons, e naquelas paisagens bonitas, gostavam de ir para lá. Eram as irmãs, eu não me lembro disso, que eu nunca vi nessa época, nunca cá cheguei. E mesmo na igreja, no santuário, também eram as irmãs que tratavam tudo. As toalhas, o chão, as flores, as hóstias. Eu penso que as hóstias que iam aqui do Monsenhor Airosa, que as meninas faziam, e porque as meninas aqui também faziam muitos serviços de tecelagem, música, as hóstias. Doutor Arnaldo Barreiro, diga-me uma coisa. Como é que a Irmandade vê a presença... Agora, aquela irmã não está ali a ouvir. Seja muito sincero. Como é que a Irmandade vê a presença destas irmãs? Portanto, a confraria vê com muitos bons olhos e alegra-se muito de nós termos no Sameiro esta presença das irmãs dominicanas Santa Catarina de Sena. Nós temos junto, e a irmã Marta sabe bem, da Provincial e da Madre Geral, sempre feito força para que as irmãs nunca saiam do Sameiro, não é? Porque, como todas as congregações de hoje em dia, também vivem
a escassez de vocações, a idade avançada de muitas irmãs, e já têm inclusive, não é, fechado algumas comunidades. Em contrapartida também abrimos outras. Sim, mas não é? E há sempre às vezes esta dificuldade de conjugar, e portanto, mas nós temos sempre feito esta insistência que as irmãs são fundamentais para a vida do Santuário do Sameiro. Portanto, na coordenação da Casa das Estampas, não é? Ou das recordações, são as irmãs que coordenam esse serviço. Para além delas, temos mais 2 funcionários também nesse serviço, mas são as irmãs, portanto, que coordenam também a tudo que seja a nível de compras, e também, sobretudo, é esta presença, são o rosto, digamos, um bocadinho do Santuário do permanece, Sameiro. Não é? De humano ali para Exato. permanência. Quem chega, quem vai ao Sameiro, às vezes à procura de uma palavra de consolo. Eu ia perguntar isso à irmã. Uma palavra de esperança, enfim, uma ajuda, não material, mas também tantas vezes espiritual, de uma palavra amiga, de alguém que anda desiludido com a vida, com a saúde, tantas coisas, não é? E, portanto, as irmãs também têm este contributo precioso de serem alguém São capaz... São consultoras, digamos. Exatamente. Fazem ali uma pastoral da consolação, muitas vezes. Que é muito importante. Que é muito importante. E muitas vezes as pessoas hoje em dia procuram precisamente estes santuários para lá encontrarem esta consolação que não encontram cá fora, noutros âmbitos da nossa sociedade, não é? E cá fora. E, portanto, as irmãs colaboram também nesse aspecto, e também na Basílica, nas leituras, na ajuda da distribuição da Sagrada Comunhão, e pronto. E, portanto, esta presença é uma presença fundamental, favorável e fundamental. Oh, irmã, diga uma coisa, são muito procuradas como desabafadores? Pronto, nem muito, não assim muito, porque nós estamos ali e recebemos muita variedade de problemas. Não é, a pessoa não vai ali só porque vai com problema, e não não vai só comprar, mas normalmente é para buscar uma recordaçãozinha. Mas depois nós não vamos logo a ver o que é que se passa, o que é que tem de problemas, o que é que vem fazer, o que é que vai não sei o que mais. Nós esperamos a ver o desenrolar do acontecimento, não é? Por trás. E então conversam, há pessoas que assim conversam, fazem algumas perguntas mesmo a respeito das promessas, como é que a pessoa também não está muito bem elucidada disso, e nós tentamos explicar. Agora eu fico admirada, há muita variedade de presença ali, diferente, diversificação de presença das pessoas. Admiro muito, por exemplo, os imigrantes que quando vêm cá juntam-se com as suas famílias e vêm ao Sameiro. Eu penso, aquilo é mais para agradecer a Deus e à Nossa Senhora, não é? Através da Nossa Senhora. O ter tido um ano tão bom, favorável, e pedir ao mesmo tempo auxílio e ajuda para que este ano que vem, é assim a conversa, o ano que vem, se for assim, já ficam muito contentes e dão graças a Deus. E depois há outras pessoas que vêm, os estrangeiros, que vêm visitar o santuário, e o que acham muito bonito, e pronto, é mais essa parte, não desconhecem porque é que Nossa Senhora está ali, como é que apareceu, e nós explicamos, Nossa Senhora aqui não apareceu, a Nossa Senhora está aqui, já nós sabemos, não é? Há uma pedagogia que fazem, não é? E depois há outras pessoas que vão muito tristes e muito desesperadas, com graves problemas de saúde, de desemprego, falta de trabalho, não é? E outras vão para dar graças. Interessante. Vão para dar graças daquilo que pediram à Senhora e foi concedido. E concederam. E algumas, às vezes, até dão as suas ofertas. Mas disso aí, depois é outra conversa. Já é outra conversa. Oh, irmã, estão a celebrar os 150 anos da fundação da congregação. Sim. Por onde é que nós podemos encontrar estas dominicanas? Vamos ali ao mapa e dizemos, olha aqui, ali, diga-me onde é o aqui e ali. Estamos muito espalhadas já, muito, entre aspas, mas em vários continentes. Já estamos em Albânia, estamos em Timor, há menos tempo, mas curiosamente, como estamos a aproximar o dia 2 de fevereiro, da apresentação, nesse dia 2 de fevereiro vão professar
as 3 primeiras irmãs. Em Timor. Em Timor e em toda a Ásia? Ou é só. Ou na Ásia tem outros presentes? Temos a Albânia, que já não. A Ásia ainda é Europa. Já é a Europa. A Europa é. Por isso, e 2 no dia que fez anos da morte da fundadora, que foi no dia 8 de janeiro, também em Timor, entraram para Postulante 2 meninas. Portanto, há uma esperança, temos uma esperança no Oriente, sim. não é? Depois temos em Albânia, já temos 2 raparigas que já fizeram, 2 irmãs, que já fizeram a profissão perpétua. Este ano 2000. E vivem lá, na Albânia? E também estão. Nós também fazemos intercâmbio de irmãs. Umas vão, outras vêm quando é necessário. Mas tem comunidade lá? Tem comunidade lá. No Mexio, em Timor. Não, na Albânia. Na Albânia. Também é. Mas agora também está. Isto aqui é em Timor. Eu estava a falar das que vão professar no dia 2 é Timor. E então no Brasil já temos uma província. Estas 2 comunidades, a da Albânia e Timor, está ligada à Casa de Geral. A Roma. Não, nós somos portugueses. É Portugal. Porque a fundadora era portuguesa. É portuguesa. Onde é que está a Casa Geral? É em Benfica. Que era na casa que era da fundadora. Muito bem. Comprou e depois, quando a República ficou sem ela, e agora já estamos outra vez a tentar recuperar. Como é que as irmãs sportinguistas se vêm para viver em Benfica? Pois é. Eu vivo bem porque eu sou benfiquista lá. Então está como peixe na água. Quando lá vou, quando vai à Casa Generalícia, não é? Então, mas deve haver sportinguistas e portistas. Aquilo é uma confusão, não é? Mas temos, pronto, às vezes quando há assim diferentes partidos, não é? Clubes, não é partidos, clubes. É assim, como é que é? Está a jogar o Benfica, está a jogar o Sporting. E que ganha melhor. Vamos lutar? Não, silêncio. Ora, a prudência. Silêncio, não é? A prudência. É a prudência. É muito importante saber guardar o silêncio. Mas ainda não falei no Brasil, não foi? Pois, também temos lá, temos uma província, já, em vários sítios, São Paulo, em várias comunidades. E estamos na África, também é outra província. Temos também esta comunidade ainda relativamente a província nova. Tem as irmãs entre 40 e 50 as mais velhas. E onde é? Em África? Na Angola. Em Angola. Sim, na África. São espalhadas por E todo depois o mundo. estamos em Moçambique também. Já temos 2 comunidades e estas 2 comunidades estão ligadas à província de Angola. Engraçado. É mais próximo. Aqui no país temos, digo já, 17 comunidades e 144 irmãs. É muito bem. Olha, o trabalho, assim, de uma forma genérica, não é dizer nesta casa fazemos isto, de uma forma genérica, qual é o grande carisma, dá a entender pela fundadora, não é? Mas mantém essa... O grande carisma é fazer o bem sempre, onde quer que nós estejamos, ou no Sameiro, ou no Colégio do Ramalhão, ou numa casa social que está em Portimão, ou em Estremoz, que tem um lar de velhinhos, ou no Hospital Santana, em Parede, fazer o bem, ou então num país onde nós estamos também, normalmente estão nos bairros mais pobres. Portanto, isso, é uma presença. Fazer o bem sempre e onde for necessário. É uma presença da Igreja, uma presença. E se as irmãs forem assim sorridentes, como a irmã Marta metade da evangelização já fica feita, não é? Valha-nos isso, Deus Nosso Senhor faz o resto, as irmãs riem-se e pronto, e a coisa vai bem. Não pode ser assim só, mas está bem, já é meio caminho andado. Este Papa diz que nós não podemos ter cara de vinagre, a expressão é dele. E às vezes nós apresentamos a nossa fé com cara de vinagre, ácida, azeda, mal disposta, mal com tudo e com todos. E ver uma cara que se ri e que transpira boa disposição, quem a vê diz assim, bem, afinal ela é feliz. Sim, e é feliz porque encontrou Jesus Cristo. Jesus, pronto, eu penso que o que nós transparece sempre, nem toda a gente é assim, não é? Evidentemente. É o que está no nosso interior. Se nós pensamos como é, nos esforçamos por viver bem, estar atentos aos outros, nem sempre conseguimos como nós queremos, mas naturalmente, se nós estamos bem, transparecemos para os outros isso no fundo foi o que fez a fundadora, que era uma senhora
que poderia ter objetivos diferentes, de fazer um grande casamento. Ela pertencia à alta nobreza de então, portanto, consigo que estaria, até já teria alguém destinado, algum marquês, algum duque, com quem casar, e afinal ela passou à frente disso tudo e fez uma opção mais radical, não é? E acho que é até um bom exemplo para muitos de nós, sobretudo jovens, não é? Que andam um bocado perdidos, com ambições às vezes um bocado desmesuradas. Não é? Pois é isso? É isso. Irmã, doutor Arnaldo Barreiro, muito obrigado por terem vindo. É um prazer tê-los cá, sobretudo a dar-nos uma mensagem tão positiva, tão esperançosa, de uma comunidade que só tem 150 anos. Isto é muito pouco para a vida da Igreja, não é? E espera-se que a gente seja cá para celebrar os outros 150, não é? Era bom. Estamos lá em cima. Que a gente se lá em cima a gente diz, olha, nós estão eles a celebrar os 300 anos da comunidade das Dominicanas de Santa Catarina de Sena. Deus queira que sim, que a gente consiga ver isso. Se Deus quiser. Até para a força que estão a ter espalhadas pelo mundo, mesmo que esta Europa que está em colapso, que está velha, decrépita, que tem vergonha das suas raízes, as raízes da irmã, da congregação da irmã, hoje estão espalhadas um pouco por todo o mundo. Muito obrigado por terem vindo e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.